Kogurashi é um esquisitão feio que é perseguido por fantasmas que querem possuí-lo. Mas tudo muda quando ele conhece uma fantasma feminina que quer que ele bata nas suas bochechas translúcidas. Mas algumas horas antes, Kogurashi chega à cidade de Yukimuri Onsen, e 5 minutos depois, um homem não tão esbelto e sem rosto assusta os moradores, então Kogurashi lança o fantasma para a lua. Ele se apresenta como um médium e pergunta o caminho para Hirai Onsen, que já foi um resort de banhos termais transformado em uma pensão barata. O resort é assombrado depois que um cadáver foi encontrado sem calças, espiando o banho das meninas. Mas Kogurashi sente-se confiante de que sua armadura de enredo pode lidar com fantasmas. Então ele chega e toma um banho sem medo de quaisquer fantasmas estúpidos devido às suas habilidades. De repente, uma garota cheia de enredo toma banho ao lado dele, e Kogurashi sabe muito bem que é um fantasma. Ambos gritam de medo e o fantasma flutua. Ela fica surpresa ao saber que alguém pode vê-la e o nocauteia. Então ele acorda e uma empregada o cumprimenta. Ela se apresenta como Chitose, e é a pessoa que cuida da residência. De repente, uma mulher de cabelo rosa com seios enormes entra e convida Kogurashi para beber. Ela se apresenta como Nanko e exibe seus atributos para ele. Uma ninja chamada Saigiri chega de Kanawa e ameaça Kogurashi para manter sua salsicha suja longe das residentes femininas. De repente, uma garota gato chamada Yaya surge de seus cobertores e começa a lamber suas cicatrizes. As garotas perguntam a Kogurashi qual é o número do quarto dele e ficam chocadas ao ouvir que ele está no quarto 4, antes de desejarem boa sorte para ele não se empolgar muito rápido. Então, Kogurashi vai para o seu quarto e encontra uma meia-irmã fantasma presa na parede. Ele a puxa e ela cai, nocauteando-o com seus seios. Mais tarde, ela se apresenta como Yuna, a fantasma amigável do bairro. Ela fica satisfeita em saber que ele é um médium e pode vê-la como uma bela garota com seios grandes, em vez de uma sombra branca como os outros a veem. Kogurashi se sente em conflito, pois nunca havia exorcizado um fantasma tão intrigante com seus socos antes. O relógio marca meia-noite e Yuna prepara 2 futons para ela e Kogurashi. Yuna explica que, como um espírito preso, ela só pode dormir naquele quarto, e depois de olhar para suas curvas, ele decide deixá-la ficar. Então, Yuna pergunta por que ele veio ficar na pousada assombrada, e Kogurashi explica que ele sempre foi propenso a ser possuído por espíritos, e um dia foi possuído por um viciado em NFT e acabou falido. Ele decidiu treinar com um mestre para se tornar John Constantine e lutar contra espíritos malignos. Yuna está feliz que alguém como ele veio e não teve medo dela, e suas palavras fazem Kogurashi ceder. Ele pergunta a Yuna qual é o arrependimento que a fez se tornar um espírito persistente, mas um rato aparece antes que ela responda e ativa seus poderes de poltergeist, levantando tudo ao seu redor. Kogurashi cai em cima dela e vê seus seios nos balançarem, fazendo com que Kogurashi seja lançado. No dia seguinte, Kogurashi consegue um emprego no Quickie Mart com Apu e anda pela cidade. Ele se lembra da Yuna flertando com ele na outra noite e pensa em maneiras de ajudá-la, já que ela é um bom espírito. Enquanto isso, Yuna também está pensando em Kogurashi quando um cara desconhecido aparece no quarto e a ataca para exorcizá-la. O cara se apresenta como um monge que está procurando briga com espíritos malignos e os manda para encontrar Harambe. Kogurashi escuta e ouve Yuna recusando-se a ir para o céu, pois ainda tem coisas que quer fazer, como receber uns tapas. Kogurashi intervém e salva Yuna do monge antes que ele cause mais danos. O monge tenta atacar, mas Kogurashi desvia e nocauteia o monge com um soco. Após a luta, Kogurashi avisa Yuna que recusar o céu significaria que ela irá para o inferno, mas ele a ajudará a resolver seu arrependimento persistente e a fará feliz. Yuna chora ao ouvir suas palavras e eles compartilham um momento. O monge acorda e Kogurashi acidentalmente segura os melões de Yuma e é arremessado novamente. Enquanto isso, as garotas tomam um banho quente quando Kogurashi cai do céu e acaba na frente de 4 garotas e 8 melões de tamanhos diferentes. Yuna tenta explicar a situação, mas só piora as coisas. No dia seguinte, Kogurashi acorda em choque ao ver que está flutuando no céu, enquanto Yuna está dormindo, abraçando-o com suas curvas e volumes por toda parte. Yuna desativa seus poderes e ambos caem, felizmente, na água. Então, Yumi e Kogurashi se juntam às outras garotas para o café da manhã e ficam surpresos ao saber que Kogurashi é um psíquico, enquanto ele pensa que todas elas são fantasmas. Kanko prova que é humana, mostrando que tem pernas e apertando Kogurashi contra seus melões para sentir seu calor. Sagiri se cansa e pergunta a Yuna se Kogurashi fez algo com ela. E Yuna se lembra de todos os bons momentos que teve com ele, o que ativa seus poderes. Percebendo que algo aconteceu, Sagiri o ataca e quer mandá-lo embora. Kogurashi mantém sua posição e diz a Sagiri que não se moverá, pois planeja cumprir sua promessa de enviar Yumi para o céu. Sagiri e Kanko percebem a gravidade da situação de que um dia Yuna terá que enfrentar a vida após a morte, e elas não querem suas doces bochechas nas mãos de Lúcifer. A empregada, Chitose, entra e diz a Kogurashi para lembrar de pagar o aluguel, causando calafrios em todos os inquilinos e pessoas sem dinheiro antes de sair novamente. Yaya sai debaixo da mesa e surpreende Kogurashi,
pois ela tem orelhas e caudas de gato, fazendo-o lembrar dos dias em que queria lamber os pés de peludos. What? Ele percebe a anormalidade da situação e pergunta às garotas o que, em nome de Netuno, elas são. As garotas estão prestes a se apresentar quando os monges aparecem com sua equipe e perturbam o café da manhã tranquilo. Os monges prometem exterminar todos no resort, mas alguns dos monges têm dúvidas, pois as garotas são bonitas e eles nunca sentiram o toque de uma mulher antes. O monge principal dá-lhes uma solução para prender os fantasmas e torná-los seus brinquedos divertidos, e todos ficam animados com essa missão. Kokurashi diz às meninas para se esconderem, pois isso é um trabalho de homem, mas Sagiri diz a ele que é a vez das meninas brilharem depois de ela ter assistido Barbie na outra noite. Sagiri lança suas armas e elas explodem os monges. Kanko aparece no meio desses carecas e cresce um chifre antes de fazer papel de bobo dos monges usando sua super força. Yaya se junta, invocando um gato gigante como se ela estivesse gorila, e permitindo que ele aniquile os monges. Todos os monges caem, deixando o monge principal sozinho, mas Chitose aparece e usa uma habilidade quebrada para dar aos monges seu maior desejo, fazendo-os desistir de serem monges. Todos os monges se curvam e saem pacificamente com lágrimas nos olhos. Então eles continuam sua introdução, e Kokurashi percebe que cometeu um erro ao se juntar a uma casa cheia de esquisitos. No dia seguinte, ele acorda com algumas bochechas no rosto, enquanto Yumi está dormindo em uma posição muito reveladora. Kokurashi tenta se levantar, mas Yuna acorda e o afasta. Então eles veem um gato azul no resort e Kokurashi o pega. O gato o arranha e se transforma em Yaya sem roupa. Sagiri entra e depois que Yaya explica como Kokurashi a tocou, Sagiri o apaga para o esquecimento. Mais tarde eles anunciam um jogo para determinar se Kokurashi pode ficar ou não. Eles jogam ping-pong, e é entre Kokurashi e Yumi contra Yaya e Sagiri. Yaya faz um saque insano, mas Kokurashi o surpreende com um único golpe, ganhando um ponto e chocando a todos. Ele explica que uma vez foi possuído por um lendário jogador de ping-pong e isso despertou o cão nele. Kokurashi saca e Sagiri usa o Jutsu Clone das Sombras para recuperar um ponto. Sagiri fica confiante e provoca ele, mas Yumi defende seu homem e acidentalmente ganha um ponto usando seus poderes de Poltergeist. Yuna percebe que seu Poltergeist é ativado sempre que ela fica envergonhada e abusa disso, lembrando-se de todas as vezes que Kokurashi acorda com uma ereção matinal. Então eles estão perto de vencer, mas os poderes de Yuna param, pois ela está acostumada a ficar envergonhada e perde um ponto. Sagiri e Yaya começam a recuperação, mas Kokurashi se recusa a desistir com a proteção do enredo ao seu lado. As palavras dele fazem Yuna se esforçar ao máximo para ficar envergonhada, mostrando suas calcinhas para ativar seus poderes e vencer o jogo levantando tudo. Seus poderes saem de controle e ela engole todos. Após vencer o desafio, Kokurashi consegue ficar, mas ele escorrega em ambos os oponentes e coloca as mãos nos melões deles, sendo aniquilado no processo. Na manhã seguinte, Yuna acorda com seus melões à mostra sem Kokurashi estar lá para provar. Ela vai procurá-lo e teme que Kokurashi agora a odeie, mas Chitose a assegura que não é o caso, pois Kokurashi sai para a cerimônia de entrada no ensino médio. Na escola, Kokurashi está animado para começar o ensino médio após um ensino fundamental de terror onde fantasmas o possuíram. E o transformou em um esquisito assustador. Após seu treinamento para ser um psíquico, ele se sente confiante de que tudo vai dar certo. De repente, Yuna aparece na escola para acompanhar o pai do seu bebê, e Kogurashi é o único que consegue vê-la. Então, Kogurashi faz amizade com um estudante chamado Satoshi, que o informa que uma garota fofa chamada Chisaki vai para a mesma classe. Yuna vai até Chisaki e levanta a saia dela, mas todos pensam que é Kogurashi, pois não conseguem ver Yuna. Yuna dá uma explicação absurda de que pode trocar de roupa, concentrando-se nas roupas dos outros em sua mente. Kogurashi usa um movimento de alto QI que faz Yuna tirar a roupa e ficar envergonhada, fazendo toda a classe flutuar como o Dove Blaine em ação. O professor entra na bagunça e faz o melhor discurso desde Optimus Prime, sobre o que significa ser um estudante do ensino médio. Então os alunos se apresentam e Kogurashi se revela como um médium espiritual e pede desculpas por Yuna fazer as coisas flutuarem. Mas todos riem dele, exceto Chisaki. Depois da escola, Chisaki se aproxima de Kogurashi e parece que ela quer confessar seus sentimentos depois de ter sua saia levantada. Mas acontece que ela está pedindo ajuda a ele com um fantasma que está agindo estranho no banheiro dela. Ela acrescenta que viu suas bonecas fazendo um verdadeiro Toy Story e voando pelo quarto. Kogurashi aceita o pedido dela e vai até a casa dela. Na casa, Kogurashi olha ao redor do quarto enquanto Chisaki está nervosa com um garoto no quarto, pois imagina que o lado cachorro dele vai se manifestar e brincar. Kogurashi mostra o quanto é destemido e vai direto trabalhar nos bonecos assombrados. Ele começa a socá-los como se lhe devessem dinheiro. E Chisaki o atinge por não entender sua técnica. Enquanto Chisaki vê Kogurashi como um bruto, Kogurashi sabe que alguém está controlando as bonecas e pede a Yuna para verificar uma das bonecas. De repente, a boneca se transforma em Annabelle, assusta Yuna e faz com que ela levante Kogurashi, fazendo-o cair em cima de Chisaki. Ele fica em cima dela durante o intervalo e Chisaki o expulsa e o chama de fraude enquanto um perseguidor está espreitando Kogurashi.
À noite, Chisaki se arrepende de sua decisão de expulsar o futuro pai de seu filho, e as bonecas de repente a atacam novamente. Elas rasgam suas roupas como goblins de Goblin Slayer e Kogurashi salva o dia socando-as. Kogurashi diz a Chisaki que eles precisam encontrar o mestre das marionetes e derrotá-lo. Ele rastreia o culpado usando uma boneca, e Yuna segue a energia do espírito para encontrar o culpado. Então eles confrontam o culpado, e o Pokémon do culpado invoca um Shrek feio, mas Kogurashi derrota o ogro com um soco, deixando Saitama orgulhoso. O culpado fica com medo e revela-se ser um furry chorão. Então ela se apresenta como Kyuko, uma furry falida e sem teto que quer espiar os melões de Chisaki, por isso a assombra. Ela sente que a chegada de Kogurashi é sua perdição e decide ser mais agressiva para ver os melões que deseja. Chisaki perdoa a pequena furry, e Kyuko aproveita a chance para dar uma olhada mais de perto nos melões de Chisaki para a ciência. Então Kyuko se junta aos outros fantasmas no resort para adicionar ao harém de Kogurashi. No dia seguinte, Kogurashi e Yuna encontram Chisaki, e ela pergunta sobre Kyuko. Eles informam que Kyuko está aproveitando a vida abraçando o enorme Badonkadonk de Namgo diariamente e sendo banhada entre duas garotas. Chisaki agradece a Kogurashi pela ajuda e lhe dá biscoitos como presente, o que o deixa louco, pois nunca recebeu presentes de garotas antes. Yuna quer ir para casa para evitar o acidente de ontem na sala de aula, mas Kogurashi a agradece, pois o acidente lhe deu mais um par de bochechas para seu harém. À noite, um fantasma comedor de cabelo aparece aterrorizando homens na linha do cabelo, mas Sagiri chega com a fumaça e derrota o fantasma. Como parte de um grupo de ninjas caçadores de fantasmas, ela recebe uma missão secreta envolvendo Kogurashi. No dia seguinte, Kogurashi e Yuna encontram Sagiri na escola. E enquanto outros estudantes não conseguem se aproximar dela, Sagiri vai até Kogurashi e pede privacidade. Então ela reúne coragem e pede sua ajuda como médium espiritual. Sua missão é ajudá-la a caçar um Yukai, e Yuna não pode ir. Eles se encontram à noite e alguns NPCs se aproximam dela por causa do bolo, mas ela lida com eles como se não fosse nada, impressionando Kogurashi. Enquanto isso, um portal escuro se abre em um parque e um Yukai sai dele. Kogurashi e Sagiri chegam ao parque e ela lhe dá a informação de que o Yukai assistiu muito Sexta-feira 13 e só vai atrás de casais românticos derretendo suas roupas. Kogurashi começa a imaginar isso acontecendo com Sagiri, e ela quase arranca a cabeça dele. Eles entram no parque e começam a atrair o Yukai. Depois de um tempo, o Yukai não aparece e Sagiri se preocupa que seja porque ela parece um cara, e o Yukai não está interessado em casais sem melões. Kogurashi pede a ela para agir como um casal com ele, e ela concorda, pelo bem da missão, em agir carinhosamente à força. O Yukai cai na isca e os dois vão encontrar o corpo principal escondido na névoa escura. As roupas deles começam a derreter e Kogurashi sopra a névoa com o punho para revelar o corpo principal na forma de uma aranha gigante, impressionando Sagiri. Eles veem o idiota de 8 pernas e Sagiri vai full Naruto e corta a aranha em pedaços, fazendo-a explodir. Kogurashi a segura, enquanto ela está com as roupas completamente derretidas e ela o esbofeteia. Depois eles fingem que nada aconteceu, mas Kogurashi usa seu charme, chamando-a de fofa nas roupas que ela usava antes. Alguns dias depois, Sagiri começa a experimentar roupas mais fofas por causa do charme de Kogurashi. Enquanto isso, Yaya está dormindo no telhado com seu gato gigante, quando Kogurashi os acorda para o almoço. Yaya escorrega e seu gato Nekogami a salva. Mais tarde, Sagiri explica que Nekogami é o protetor de Yaya e um Yukai inofensivo. Então Chitose informa que ela vai sair por alguns dias, deixando-o sem empregada, e os outros têm que compartilhar as responsabilidades. No dia seguinte, Yaya serve comida barata de gato para toda a casa, e Nanko serve batatas fritas e cerveja para o jantar. Todos percebem que estão ferrados, de repente, encontram uma comida meio decente e Yuma é a chefe por trás disso. Kogurashi dá uma mordida e cospe, pois Yuma usou Coca-Cola em seu ingrediente que não era o refrigerante. Sagiri se levanta com um sorriso presunçoso e cozinha uma obra-prima de prato que derruba todos. Então alguém cozinha salmão grelhado que tem um sabor celestial, fazendo as garotas gritarem como em Food Wars. E o chefe acaba sendo Kogurashi, que canalizou seu Toriko interior. Ele explica que uma vez foi possuído pelo grande Anthony Bourdain, que lhe ensinou a cozinhar comida que faz comida à base de sal ter gosto de xixi de cachorro. Chitose chega em casa e vê as garotas elegendo Kogurashi como o grande papai honorário. No dia seguinte, Yaya continua seguindo Kogurashi como um patinho. Kogurashi pergunta a Yaya qual é o problema dela, mas ela não responde, apenas continua seguindo-o. Durante o banho dele, Yaya aparece sem vergonha e pede para tomar banho com ele. Ele a borrifa com água quente, aquecendo-a e revelando seus melões fofos. Kogurashi fica vermelho e ela o arranha. À noite, ela pede desculpas pelo ferimento, mas ainda se recusa a dizer o motivo de segui-lo. Yuma lê sua mente e diz a Kogurashi que Yaya quer comer seu peixe nível Michelin novamente. Então ele cozinha o peixe, e Sagiri diz a ele que Yaya é apenas uma cúter que é tímida. Então Yaya está no telhado quando Kogurashi traz para ela a pilha de peixes grelhados que ela pediu. Yaya invoca o grandalhão, Nekogami, e o gato devora a comida como o grande Joey Chestnut. Nekogami se rende e mostra um pouco de carinho a Kogurashi por sua culinária.
Yaya agradece a ele, e eles passam a noite juntos no telhado. Então eles se aproximam e Yaya é vista ocasionalmente seguindo-o como uma gata no cio. Na escola, Chisaki bombardeia Kogureashi com perguntas sobre Yuma, e como são os seios dela por curiosidade. Chisaki tem a ideia de tirar uma foto para ver como Yuma é, mas Yuma não quer que tirem sua foto. Chisaki entende e pede para conversar com Yuma em vez disso. Kogureashi descobre uma maneira de se comunicar usando papel e caneta depois de observar Kama-san. A caneta começa a flutuar e a escrever no papel, e Chisaki fica animada para falar com ela. Durante a aula, Yuma está ocupada conversando com Chisaki e não presta atenção na aula. Chisaki descobre que Yuma está morando no mesmo quarto que Kogureashi e Chisaki começa a imaginar Kogureashi se divertindo com um fantasminha camarada. A professora chama o nome de Chisaki e pede para ela ler a próxima parte, mas ela não estava prestando atenção e recebe uma detenção. Depois da escola, Chisaki cumpre sua detenção com Yuma, e Yuma se sente feliz que Chisaki a trata bem. Chisaki dá a Yuma a chance de examinar seu uniforme para que ela possa vesti-lo, e Yuma começa a tocar Chisaki e tirar suas roupas, fazendo Chisaki produzir sons de alegria e felicidade. Então, Yona termina seu exame, mas Chisaki fica triste por não poder vê-la de uniforme. Então, Yona pega a mão de Chisaki e a coloca em seu rosto para que Chisaki possa tocá-la por completo, desde seus seios até suas bochechas. Koegurashi entra, fazendo com que elas caiam uma em cima da outra. Ele os vê em sua diversão Yuri e Yumi o nocauteia. Mais tarde, Yona mostra seu novo uniforme, mas Chisaki ainda não consegue vê-la. Chisaki pergunta a Yona por que ela não gosta de tirar fotos, e ela explica que é porque seu rosto feio vai quebrar a câmera. Chisaki faz um discurso ao estilo Aaron Smith sobre a beleza das fotos e consegue convencer Yona a tirar uma foto. Ela tira a foto e Yona parece assustadora, mas Chisaki usa suas habilidades de Photoshop para fazê-la parecer menos feia. Yona se sente feliz e agradece a Chisaki por sua gentileza como melhor garota. No resort, Nonko cumprimenta Kogurashi e Yona chegando em casa. Mas uma garota de terno chamada Rui entra e repreende Nonko por estar preguiçosa em seu trabalho como mangaka. Rui se apresenta como a editora-chefe de Nonko para o mangá de Nonko. Então Kogurashi vai para o quarto bagunçado de Nonko, cheio de cerveja e sucos femininos dela. Nonko tem que enfrentar um prazo, e com sua assistente fora de ação, ela pede a Kogurashi para substituí-la e ajudá-la como assistente. À noite, eles começam a trabalhar, e Nonko perde completamente seu charme de Era-Aura enquanto está concentrada. Nonko começa a se agitar de frustração na esperança. Ela acaba se tornando uma mulher adulta alcoólatra que faz mangás sobre romance em vez de continuar Berserk e levando tapas diários. Então, Nonko fica presa em uma cena sobre enredamento e pede a Kogurashi para ser sua referência de modelo. Eles trocam de figurino, fazendo Nonko parecer mais rechonchuda do que nunca. E Rui começa a tirar fotos de Kogurashi fazendo cosplay de protagonista de romance em Nonko. Kogurashi parece tímido, e Nonko exige que ele seja mais ousado e coloque a mão debaixo da saia dela para a ciência. Ele toca suas coxas e Nonko começa a enlouquecer, fazendo sons de felicidade e exigindo que ele vá mais forte, até que ele a empurra na cama com seus seios à mostra, enquanto Rui tira fotos. Eles querem continuar e colocar Kogurashi em uma saia, mas o relógio o salva ao bater meia-noite. Mais tarde, eles continuam o mangá enquanto Rui está dormindo, e Kogurashi percebe que Nonko realmente ama seu trabalho, pois ela não bebe álcool durante o trabalho. Nonko diz a ele que costumava ser uma caçadora de yokai como Sagiri, mas um dia ela estragou sua missão e quase morreu. Lá, ela decidiu viver mais e ser uma mangaka que paga melhor do que seu antigo trabalho fedorento. Kogurashi usa seu charme, aproveitando a chance para dizer a Nonko que ela também deveria parar de beber, mas seu charme é fraco demais e ela recusa. Então, eles terminam o mangá e Rui vai entregá-los, deixando Nonko e Kogurashi a sós. Nonko força Kogurashi a não dormir e beber com ela. Ele tenta fugir, mas Nonko o puxa para seus melões para fazê-lo ficar. As outras garotas entram e veem Kogurashi entre os gloriosos seios e Sagiri quase vai para a garganta. Mas Nonko se despe completamente e bebe mais para comemorar o cumprimento do prazo. Na manhã seguinte, Chitose cozinha para toda a casa, e como sempre, sua comida está deliciosa. Depois que os outros saem, Chitose troca de roupa para um vestido escolar e sai em uma aventura. Ela vê Kogurashi e Yona correndo de volta para pegar suas roupas de ginástica. E para impedi-los de vê-la, ela usa sua habilidade quebrada e manipula a sorte deles. De repente, um javali aparece e leva Kogurashi de volta à escola devido ao poder de Chitose. Então Chitose continua sua jornada, mas pisa em um cachorro e é perseguida, pois seus poderes lhe darão azar se ela der sorte a alguém. Depois, ela vai para a escola e age como uma estudante normal, saindo com as meninas, falando sobre ídolos bonitos e se derretendo sobre o quão pontudos são os narizes dos ídolos. Chitose está feliz com essa aventura dela e planeja nunca contar aos outros sobre sua vida escolar secreta. Mas então um velho chamado Kocho fala com ela. Chitose o conhece há décadas, e ao contrário de Chitose, que não envelhece, o velho sim. Ele se sente feliz que Chitose finalmente pode viver como uma garota normal. Depois da escola, Chitose sai com suas amigas para comer waffles e alguns caras estranhos as incomodam.
Eles tentam ignorá-los, mas os bandidos se recusam a aceitar um não como resposta. Uma das garotas zomba deles por parecerem os Backstreet Boys rejeitados. E os bandidos ficam bravos, levando os Waffles. Chitose usa seus poderes para salvar os Waffles como Tobey Maguire em Homem-Aranha. Os bandidos afastam as garotas, e Chitose usa seus poderes para lhes dar azar, que vem na forma de Kogureshi, que a salva. Eles tentam lutar contra Kogureshi, mas Kogureshi mostra a eles como é uma proteção de enredo, fazendo-os fugir. Chitose esconde o rosto para se esconder de Kogureshi, enquanto as outras garotas o olham, querendo ser sua princesa. Então Chitose volta e se transforma em sua habitual versão de empregada, sem que ninguém saiba de sua vida dupla. No dia seguinte, Kogureshi pergunta a Yuna sobre os arrependimentos persistentes de Yuna, mas como ela não sabe, Kogureshi tem a ideia de ela tentar coisas diferentes. Chitose lhes dá a ideia de ir a Yunomo, outro resort de águas termais. Então Kogureshi e Yuna vão a um encontro em Yunomo. Kogureshi admira as novas roupas e a beleza de Yuna. De repente, Yuna menciona o quanto sempre quis ir a um encontro, e Kogureshi se transforma em um namorado, pensando que ir a um encontro é o arrependimento persistente de Yuna. Então, seu cupom é recusado, pois é um cupom para casais, e Kogureshi explica que ele é o único que pode ver seu par, fazendo todos pensarem que ele está namorando John Cena. Depois que entraram, foram para um aluguel de trajes de banho. Yuna olha ao redor com entusiasmo, mas então vê um casal com um homem escolhendo um traje de banho para sua acompanhante. Yuna vai até Kogureshi e pergunta em que ele gostaria de vê-la, mas ele não se importa. Yuna começa a fazer beicinho, e Kogureshi escolhe algo aleatório, que acaba sendo muito revelador. Yuna troca para ele, mostra seus melhores atributos, desde seus seios volumosos até suas bochechas sedutoras, encantando os olhos de Kogureshi e os nossos no processo. Mas Yuna estraga a festa ao trocar de volta. Então Kogureshi se preocupa sobre o que fazer em um encontro e pergunta a Yuna como seria o encontro ideal dela. Yuna começa a listar seu resumo de um encontro ideal, e Kogureshi planeja fazer todos eles. Eles começam com uma bebida de casal, mas são rejeitados, pois ele não está no encontro. Depois, comem um bolo de casal, mas são rejeitados, pois ele está sozinho. E isso continua em todas as atividades devido a Yuna ser invencível. Yuna vê um toboágua e pede para ele descer com ela. Yuna vai primeiro, e na descida seu maiô sai, e ela volta para cima apenas para ser saudada por Kogureshi descendo. Yuna cola seus peperones nele e eles descem o toboágua juntos, com Kogureshi sentindo toda a sensação. Yuna enlouquece e explode tudo. Mais tarde, Kogureshi acorda à noite e sente que falhou em dar a Yuna o encontro que ela sempre quis. Yuna percebe seu humor e pede para ele ir a mais um lugar. Eles vão a um banho quente e mergulham juntos. Yuna tem a ideia de fazer isso mais vezes com as outras garotas, mas Kogureshi recusa pelo bem de sua pobre salsicha. Yuna agradece a ele por levá-la ao encontro para que ela possa ascender ao céu, mas diz para ele não se forçar, pois ela quer ir a outro encontro com o Kogureshi de sempre. Ele concorda, mas se sente um pouco triste com a ideia de Casper Curvilinia ir para o céu. Enquanto isso, em algum lugar distante, duas garotas se aproximam de um cara de cabelo comprido chamado Hyuga. O homem interpreta isso como um convite para ter filhos com elas, mas uma garota pirata de cabelo branco chamada Oboro o impede, pois sente que essas garotas não são boas o suficiente para serem suas esposas. Ele se pergunta se existe alguma mulher poderosa o suficiente para se casar com ele. De volta ao resort, Kogureshi acorda como de costume, com Yuna e seus planos sobre ele. Ele tenta escapar, mas sua perna fica presa na calcinha dela, e seu instinto enlouquece ao ver os seios dela balançarem. Yuna acorda e o joga pra longe. No café da manhã, Yuna se sente mal depois de comer Kogureshi novamente, e as garotas tentam animá-la, mas de alguma forma pioram a situação, fazendo Yuna querer morrer uma segunda vez. Chitose diz a Yuna que ela deveria pegar um pouco de molho de soja para Kogureshi, e ela vai à cozinha buscá-lo. Yuna traz para Kogureshi como uma esposa amorosa, e Koyuzu sente ciúmes ao ver o relacionamento deles parecido com o de casados. Yuna se sente triste como um fantasma. Ela não tem mais o tipo de ambição de se casar. Koyuzu pede a Yuna para acompanhá-la em sua primeira missão, e ela concorda. Mais tarde, Hyuga e Oboro falam sobre arranjar uma esposa adequada para Hyuga, e eles passam por Yuna e Koyuzu. Hyuga vê Yuna, e é amor à primeira vista. Ele não perde tempo em se apresentar e pergunta o nome dela. Eles pensam que ele estava falando com Koyuzu, mas ele consegue ver Yuna apesar de ser um fantasma. Ele pega suas mãos e a encanta, mas ela o joga em um lago com seus poderes, o que faz com que ele se apaixone ainda mais. Yuna vê escamas no braço de Hyuga, e ele começa a brilhar como um personagem de Sailor Moon, e usa seus poderes para secar suas roupas. Após a aprovação de Oboro, Hyuga estende a mão e declara que Yuna será sua noiva, passando suas vidas fazendo mini Caspers. Yuna tenta usar seus poderes de poltergeist, mas não tem efeito em Hyuga. Koyuzu tenta salvar o dia mencionando que Yuna já tem um pai para seu bebê em Kogureshi, que faz cardio intenso com Yuna todas as noites. Mas isso sai pela culatra e deixa Hyuga com raiva. Koyasu tenta atacar, mas Oboro a bloqueia e quase obliterar o pequeno peludo. Yuna concorda em ir com eles, e entram em um portal para o castelo, mas Koyasu os amaldiçoa dizendo que o grande papai Kogorashi virá atrás de Yuna. Hyuga ri do desafio, pois ele é o todo-poderoso deus dragão negro, Budget Acnologia. Enquanto isso, Kogorashi caminha para casa com Sagiri quando encontram a chorosa Koyasu. Ela explica a situação, e Kogorashi calça seus Air Forces pretos para salvar Yuna, com Koyasu se juntando a ele. Sagiri avisa Kogorashi que Hyuga é extremamente poderoso, e que nem todo o clã dela seria capaz de enfrentá-lo.
Em vez de parar Kogorashi, Sagiri calça seus Air Jordans e se junta à missão de resgate. No castelo, Hyuga coloca Yuna em roupas reveladoras e exige que ela rompa seu vínculo com o resort. Ele usa sua magia e a veste com roupas diferentes para humilhá-la, abençoando nossos olhos com suas tramas e curvas. Oboro derruba Hyuga para detê-lo e diz a Yuna para se preparar para ser uma esposa. Yuna tenta recusar, mas a aura de Oboro é muito forte e Hyuga diz a Yuna que ela deveria estar feliz por viver com o homem que ama. Yuna lhes diz que não ama Hyuga, e eles já sabem que é de Kogorashi que ela está falando. Yuna percebe que, embora ame Kogorashi, ela também torna a vida dele difícil, e Oboro usa psicologia reversa para fazê-la pensar que casar com Hyuga é o caminho a seguir. Enquanto isso, Kogorashi, Koyasu e Sagiri estão a caminho e encontram um beco sem saída. Sagiri usa seu kunai e revela uma abertura. Eles entram em uma caverna e chegam ao castelo Hyuga dentro da caverna. Eles olham ao redor e veem que o lugar é fortemente guardado e Sagiri veste seu traje de ninja justo que suporta todos os tipos de danos. Eles começam a discutir planos e rapidamente percebem que, mesmo salvando Yuna, Hyuga irá caçá-la depois. Não muito longe deles, um guarda ouve suas vozes e investiga, mas não encontra nada, pois Sagiri está pressionando seus seios em Kogorashi para se esconder no espaço apertado. Koyasu espirra, alertando o guarda, e Sagiri nocauteia o guarda. Sagiri e Koyasu vão atrás de Yuna enquanto Kogorashi tem a missão de distrair Hyuga. Kogorashi vai até a porta da frente e começa a insultar Hyuga, chamando-o de nada além de um lagarto pequeno e lixo que sua mãe o deixou por ser feio demais. Os guardas capturam Kogorashi e o levam até Hyuga. Hyuga tem uma rixa com Kogorashi por ter sido o primeiro a chegar em Yuna e Kogorashi diz para ele devolver sua amada Yuna. Hyuga fica sério e pergunta a Kogorashi até onde ele foi com Yuna. Ele começa a acusar Kogorashi de tratar Yuna como Johnny Sins trata suas meias-irmãs, mas Kogorashi nega as acusações. Kogorashi percebe que Hyuga tem medo de Yuna ter um parceiro romântico antes dele, e Kogorashi usa isso para ganhar tempo. Kogorashi aproveita a oportunidade e diz ao dragão bobo que ele fez todas as posições do Kama Sutra com Yuna, fazendo Hyuga enlouquecer. Enquanto isso, Sagiri infiltra-se no prédio e encontra Yuna enquanto ela está sozinha. Eles dizem a Yuna que Kogorashi está aqui, o que a faz se preocupar com a segurança deles. De repente, Sagiri é atingida nas costas por Oboro, mas seu traje a salva. Koyasu escapa e isso irrita Oboro, que decide destruir completamente Sagiri, apesar de seu traje poderoso. Enquanto isso, Hyuga começa a torturar Kogorashi para fazê-lo confessar seus atos malignos cometidos contra Yuna. Mas Oboro aparece para estragar a diversão e mostra a eles a ferida Sagiri, informando Hyuga que Kogorashi estava distraindo-o. Oboro diz a Hyuga que Sagiri também será uma ótima esposa para ele e Hyuga começa a olhar para o corpo rasgado de Sagiri e aprova a sugestão. Kogorashi tenta revidar, mas Sagiri diz a ele para recuar, pois Oboro e Hyuga são fortes demais para eles. Yuna se levanta para dizer a eles para deixarem seus amigos, e que ela é totalmente deles. Ela diz a Kogorashi que vai se casar com Hyuga, mas Kogorashi recusa e diz a Hyuga que lambeu as axilas de Yuna no banho para irritá-lo. Hyuga se levanta e usa seu poder de dragão para chutar Kogureshi para o céu por lamber as axilas de Yuna. Todos pensam que Kogureshi está morto, mas ele se levanta e exige que ele os deixe ir ou o transformará em um calamar de lagarto crocante. Todos riem dele, e Hyuga se gaba de que terá tanto Sagiri quanto Yuna a noite toda. Kogureshi dá o soco final e manda Hyuga voando, mostrando a ele como é o poder da amizade. Oboro está em choque e se lembra de quando serviu Hyuga pela primeira vez como um bebê feio. Os guardas dizem a Oboro para recuar, mas ela se recusa e avança para a fumaça. Oboro ataca, mas fica surpresa ao ver que seu ataque não cortou Kogureshi. Kogureshi contra-ataca e mostra sua força, mas Oboro não está preocupada, pois sabe que Kogureshi não bate em mulheres. Oboro ataca em alta velocidade e Kogureshi se recusa a contra-atacar. De repente, Nanko pega a espada de Oboro e Yaya está lá com ela depois que Koizu consegue encontrar ajuda. Nanko diz a elas que é hora de ir para casa, mas Oboro puxa sua espada e diz a todas as garotas que todas serão esposas de Hyuga. Kogureshi para Oboro e dá a ela a opção de continuar a luta até a morte ou encontrar uma solução sem derramamento de sangue. Após considerar, Oboro escolhe parar de lutar por medo de que Kogureshi possa devorá-la até a extinção também. Oboro ainda teme que Hyuga não aceite sua decisão, mas Kogureshi tem um plano. Então, Hyuga acorda e Oboro mente para ele, dizendo que ele venceu a luta contra Kogureshi. Ela mostra Sagiri e Yuna enquanto diz a Hyuga que seu amor foi tão bom que ambas as garotas vão para o céu. Eles se preocupam que Hyuga possa descobrir a mentira, mas Hyuga começa a chorar de felicidade, acreditando nas mentiras. Então, Yuna sente que poderia ser melhor casar com Hyuga, já que sempre foi um incômodo para Kogureshi. Mas Kogureshi a assegura com seu charme que a fará feliz. Enquanto eles saem, Oboro observa Kogureshi com medo, pois ele possui um poder mais forte do que o próprio Hyuga, e ela promete derrubá-lo. Então o grupo chega em casa e Chitose os cumprimenta calorosamente. Na manhã seguinte, Kogureshi brinca com os melões de Yuma e acorda com a sensação de plenitude, mas acaba sendo Oboro ao lado dele, que quer conquistá-lo para si.
Yuna acorda e entra em pânico, mas Oboro os acalma e diz que está lá para ter um bebê com Kogureshi. Semanas após a batalha, Chisaki visita a Yuraji Inn, depois de prometer a Yuna que viria visitar, mas está com medo após ouvir rumores de gatos gigantes e mangakas bêbados com enormes badonkadonk que vão sufocá-la. Ela está mais curiosa para ver que tipo de treino Yuna e Kogureshi fazem no quarto o dia todo. Ela entra e vê Oboro com seus melões pendurados sobre Kogureshi. Após explicar o clássico mal-entendido, Koizu a cumprimenta e implora para ver seus melões novamente, o que Chisaki concorda em mostrar. Yuna e Sagiri entram, e Sagiri fica completamente espantada com o quão adoráveis são as roupas de Chisaki, em comparação com suas golas altas masculinas. Kogureshi sai para trabalhar, deixando as garotas para se divertirem sozinhas, sem nenhum homem por perto. Depois de apresentar todos, as garotas querem que Chisaki fique e se junte ao grupo do harém, ao que ela concorda. Chitose se levanta para fazer o jantar e Chisaki pede para ajudá-la. Então, Chisaki apresenta seu prato de comida italiana de nível estrela Michelin e rapidamente conquista Yaya, enquanto Sagiri fica com ciúmes de quão feminina ela é em comparação com seu lado masculino, ofuscando-a com sua luz. Depois, as garotas tomam banho juntas, exibindo diferentes tamanhos de seus suculentos melões. As garotas começam a admirar Chisaki sendo a garota perfeita com os melões e bochechas perfeitas, mas Oboro vê isso como uma chance de pedir conselhos sobre como conquistar Kogorashi. Chisaki se lembra de Oboro de antes e diz a ela que para ganhar o amor dele é preciso agradar a salsicha e encher a barriga. Oboro diz que não o ama e só quer os bebês dele, chocando Chisaki com o quão degenerada ela realmente é. Então Chisaki se junta a Yuna e Koyuzu no quarto delas, e Yuna dá permissão para tocá-la. Chisaki não perde tempo e a toca por toda parte, fazendo Yuna produzir sons adoráveis e felizes, sem perceber que ambas as mãos estão em seus seios. Koyuzu parte para o ataque e pede às duas garotas que falem sobre romance, mas Chisaki afirma que não ama ninguém. Koyuzu a chama de fraude, pois pensava que ela era popular, e Koyuzu pergunta outra coisa a elas. Koyuzu quer saber como conseguir um homem para si, mas as duas meninas dizem que ela ainda não está pronta. Koyuzu fala sobre como Nanko lhe ensinou que as mulheres devem ser para as ruas, mas as meninas rapidamente a corrigem. Koyuzu mostra a elas seu jutsu de Naruto e se transforma em uma figura atraente e sedutora, mas as duas meninas ainda não têm a habilidade para ajudá-la a conseguir um homem. Então, Koyuzu pede às garotas para modelarem para sua pesquisa, e ambas concordam. Yuna se transforma em uma animadora de torcida eufórica, enquanto Chisaki se transforma em uma garçonete sedutora. Koyuzu fica louca por ambas, e pede para fazerem mais uma. Por fim, elas trocam para lingerie e ambas estão na cama, mostrando aos espectadores de anime o que poderíamos ter se assistíssemos religiosamente o auge que é Rent a Girlfriend. Mais tarde à noite, Chisaki acorda incapaz de se mover, experimentando um monstro de paralisia do sono. Ela estende a mão e sente uma sensação semelhante a pudim, percebendo que é Yuna em cima dela. Ela ajusta a posição de Yuna e chega a uma súbita realização de que Kogarashi recebe esse tratamento de sonho de Yuna todas as noites. De repente, Kogarashi entra após o trabalho sem perceber que Chisaki está lá, e começa a se trocar antes de dormir ao lado dela. Chisaki quer avisá-lo, mas Kogarashi já está dormindo, enquanto Yuna fica presa lá até de manhã. Kogarashi se vira e fica de frente para Chisaki, fazendo-a se apaixonar profundamente por seus lábios 2B sedutores. Ela decide sair, mas Yuna a abraça enquanto dorme, impedindo Chisaki de sair. Yuna tem um sonho molhado e começa a sentir Chisaki de cima a baixo, pensando que é Kogarashi. Os seios de Chisaki se abrem e ela cai sobre Kogarashi. Ela tenta se afastar, mas Kogarashi puxa sua calcinha. Koyuzu acorda e vê Chisaki em seu estado atual, e pensa que é um convite para beber seu leite. Chisaki pula e cai em cima de Kogarashi, acordando-o com a visão de suas bochechas rechonchudas com um gatinho no meio. Chisaki finge dormir, não querendo que ele pense que ela é uma degenerada que gosta de sentar no rosto dos caras enquanto eles dormem. Chisaki está pronta para Kogarashi ir com tudo nela, mas Kogarashi a cobre com um cobertor. Oboro entra e sobe em cima de Kogarashi depois de ler o Kama Sutra a noite toda. Chisaki ouve a tentativa de Oboro de fazer bebês, mas Kogarashi recusa Oboro. E isso surpreende Chisaki com o quão legal e firme ele é. Oboro vai embora e declara que fará com que ele a ame, enquanto Chisaki está lentamente se apaixonando por ele. No dia seguinte, Chisaki sai e diz a Yuna para parar de balançar seus melões enquanto dorme, ou Kogarashi um dia vai deixar o cachorro sair dele. Dias depois, a escola anuncia uma viagem à praia, e enquanto outros alunos estão animados, Sagiri está preocupada com qual maiô vai usar. Sua amiga, Urara, a convida para irem juntas comprar maiôs, e a princípio Sagiri recusa, pois quer usar maiôs escolares. Mas Urara a convence de que ela ficará mal em comparação se seus atributos não estiverem à mostra em maiôs bonitos. Sagiri muda de ideia, e Urara quer que Kogarashi se junte a elas para que ele possa ser o juiz como o pai dos bebês delas. Enquanto isso, Kogarashi está cético sobre a viagem, pois em todas as excursões escolares em que ele esteve, ele é possuído e dança Despacito. Agora ele está animado para ir, e convida Yuna para ir com ele. Então, Sagiri está preocupada sobre como convidar Kogarashi para comprar maiôs com ela, e Kogarashi sai e a vê. Sagiri tem dificuldade em falar e mente dizendo que um Yukai apareceu em uma loja de maiôs. No dia seguinte, Urara se apresenta e Kogarashi pergunta qual Yukai apareceu. Urara percebe que Sagiri estragou tudo e continua com a mentira.
Então eles chegam à loja e Urara mente suavemente, dizendo a Kogarashi que é uma missão secreta para encontrar o Yukai. Sagiri experimenta um maiô e parece que ela veio de uma escola prisional. Urara diz para ela mostrar mais o corpo e escolhe maiôs que destacam suas melhores curvas, fazendo Kogarashi corar. Urara sente que não é suficiente e a coloca em maiôs mais reveladores, dando-nos nossa dose diária de dopamina, vendo o banquete que é Sagiri. Ela sente que deveria apenas usar jeans e uma camisa, pois não se sente fofa, o que irrita Urara, que começa a apalpar os seios de Sagiri por ciúmes. Urara começa a se perder na situação e ambas escorregam. Kogarashi entra de repente para ver uma ação de Yukai e é expulso. Então, eles contam a verdade sobre o Yukai, e Kogarashi diz a Sagiri que ela deveria ter sido honesta desde o início. Urara lê a situação perfeitamente e diz a Kogarashi para transformar Sagiri em uma mulher. No resort, Sagiri experimenta o novo maiô e fica feliz em saber que Kogarashi gosta dele. Então chega o dia da viagem à praia, e Chiaki apresenta Yuna a sua amiga Siri, que parece estar de boa com fantasmas. Alguns caras zombam delas, dizendo que fantasmas não são reais, mas Siri não aceita a falta de respeito e começa a discutir com esses palhaços. Eles chegam à praia e Sagiri aparece de maiô. Urora informa que um Yukai está por perto e eles planejam investigar. Todos os garotos começam a olhar para Sagiri e ela fica tímida, mas então Chiaki aparece em toda a sua glória e todos os garotos mudam de rainha num instante. O biquíni de Chiaki choca Sagiri por ser vibrante. Então Kogarashi, Yuna e um amigo aleatório de Kogarashi chamado Satoshi juntam-se a eles na diversão. As garotas brincam na água e Satoshi está feliz por poder fazer amizade com Kogarashi pelos enredos que está testemunhando. Urora fala sobre o Yukai ser tentáculos viscosos que gostam de tirar os biquínis das garotas e ele aparece na hora certa para mirar em Chiaki primeiro. Ela fica envergonhada e se esconde atrás de Kogarashi, pressionando seus seios nus nas costas dele. O Yukai aparece pegando todas as garotas, tirando seus biquínis, mas Kogarashi e Sagiri começam a revidar. Urora percebe que é uma hidra e que continuará se regenerando a menos que destruam seu corpo no fundo do oceano. Kogarashi quer toda a ação e mergulha enquanto a hidra tira todos os trajes de banho das garotas, deixando-as sem nada. Kogarashi encontra o corpo e dá um soco na besta degenerada. Mais tarde, toda a turma ri de Chiaki sem acreditar no que acabou de acontecer, e ela vai até os outros e pede que a ajudem a fazer todos acreditarem que Kogarashi é um médium espiritual. Ela tem uma ideia de fazer isso durante o teste de coragem, assustando a garota que está com Kogarashi e tornando Kogarashi um herói ao salvá-la dos monstros para que a turma acredite. No teste de coragem, tudo dá errado, pois Kogarashi está com Chiaki, mas ela ainda tem a ideia de que o para trás deles verá Kogarashi salvando-a. Chiaki finge que torceu o tornozelo para que o para trás deles os alcance e Kogarashi começa a examinar suas pernas, fazendo Chiaki esquentar. Então ele a carrega nas costas e um fantasma aparece, assustando Chiaki. Acontece que é Yuna que pula em Kogarashi e também tem medo de fantasmas. Depois que se acalmam, outro par passa por eles e Chiaki espera que Sagiri os assuste, mas nada acontece, pois Urora muda de planos, querendo lutar com Kogarashi para ver quão forte ele realmente é enquanto Sagiri tenta detê-la. O chão treme e Sagiri cai em Kogarashi com o rosto dele mordiscando seu Ruha. De repente um Yukai aparece, assustando os caras que não acreditam em Kogarashi. Minutos antes, os caras estavam falando mal sobre como o Kogarashi tinha sorte de estar emparelhado com Chiaki e seus melões fofos. E um deles começou a chutar uma pedra de raiva que invoca um Yukai. O Yukai quase os devora, mas Kogarashi vem salvar o dia e coloca a mão na boca do monstro. O Yukai vê isso como um convite e morde mais forte, mas em vez de cortar o braço de Kogarashi, seus dentes racham. Urora está animada para ver como o todo-poderoso Kogarashi luta contra esse monstro, mas em vez de lutar, Kogarashi se inclina e pede desculpas pela falta de respeito que o Yukai teve que enfrentar e diz aos caras para fazerem o mesmo. O monstro fica impressionado com Kogarashi, pois ele lembra o monstro da mulher que o selou em primeiro lugar. O monstro escolhe a paz e concorda em ser selado novamente, em vez de enfrentar o poderoso soco de Kogarashi. Os caras agradecem a Kogarashi e colocam o selo de volta no lugar. Mais tarde, Kogarashi descobre o plano de Chiaki e a tranquiliza dizendo que o fato de ela acreditar nele já é mais do que suficiente. Chiaki cai sobre ele e ele segura seus melões para salvá-la na frente das garotas. Depois, as garotas tomam banho, exibindo diferentes pares de melões para a cultura, abençoando nossas almas no processo. As meninas falam sobre os meninos espiando elas, e Satoshi está pendurado de cabeça para baixo depois que o Yukai de Urora o pegou tentando. Então Satoshi faz o papel de cupido e pede para sair no quarto das meninas, e Yuna está animada para sentir a vida escolar que sempre sonhou. Mais tarde, Kogarashi e Satoshi não estão no quarto das meninas, enquanto os professores estão guardando o caminho. De repente, Kogarashi aparece na janela com Satoshi no ombro e se junta às meninas. Satoshi está curioso sobre a aparência de Yuna e Urora coloca lenha na fogueira, dizendo que Yuna gosta de balançar seus melões o dia todo, tirando Satoshi do sério. De repente, os professores batem na porta e eles fazem o desafio do manequim debaixo do futon. Kogarashi se esconde com 3 meninas ao mesmo tempo, com todos os 6 melões grudados nele.
Yuna não aguenta mais e se levanta, mas Kogarashi a puxa para um abraço, para continuar escondendo, enquanto faz Yuna se dobrar. Ela explode e flutua tudo com seus poderes, e Kogarashi rapidamente pega Satoshi e escapa sem ser pego. Enquanto isso, Yuna está esquentando por dentro e por fora, após a sensação de cosses. Os beijos de Kogurashi ainda estão na mente dela. No dia seguinte, os caras perguntam a Kogurashi se ele vai dançar com Tezaki na fogueira hoje à noite, mas Kogurashi diz que não, enquanto Yuna quer que seja ela. À noite, Kogurashi pede a Yuna para dançar com ele em frente à fogueira, fazendo parecer que ele está dançando com John Cena. Yuna está preocupada que ele pareça estranho, mas ele não está preocupado e continua dançando pela noite. Dias depois, Kogurashi, Yaya e Sagiri estão estudando para o exame quando Oboro entra e pressiona seus melões em Kogurashi para ajudá-lo a se concentrar. Enquanto isso, Yuna quer preparar lanches para o grupo de estudo. Então Oboro pede ajuda a Koyasu para conquistar Kogurashi, e Koyasu lhe dá uma poção do amor. Durante este estudo, Nanko entra vestindo quase nada, com todo o orçamento do anime indo para seus seios, e começa a lamber um picolé como se estivesse devendo dinheiro a ele. Escorre sobre ela e ela faz barulhos altos e felizes, incomodando Kogurashi e os outros. Ao mesmo tempo, Chitose está tendo dificuldades com seus estudos e quer que Kogurashi a ajude a estudar, mas tem medo de que descubram sobre sua segunda vida. Então, Yuna quer trazer Raspadinha para o grupo de estudo, mas Koyasu e Oboro a interceptam e colocam a poção do amor em uma das tigelas. Nanko entra em Oboro carregando a comida e quer comer uma, mas depois que Oboro recusa, ela coloca de volta e troca a posição da tigela drogada. Oboro dá a comida drogada para Kogurashi e olha nos olhos dele para a poção funcionar, mas nada acontece, e conclui que falhou. De repente, Sagiri age estranhamente ao redor de Kogurashi e começa a vê-lo como se ele fosse o Handsome Squidward. Kogurashi tenta ensiná-la, e Sagiri continua a se comportar de forma estranha. Ela tenta se concentrar, mas depois que Kogurashi verifica sua temperatura, Sagiri grita e o joga no chão. Ela se coloca em cima dele e ele fica preocupado com ela. Ela começa a falar sobre não ser feminino o suficiente para ele, e mostra suas duas posses mais femininas, suas gêmeas leitosas. Ela exige que Kogurashi diga o que sente por ela, e ele a chama de fofa, o que faz Sagiri dobrar-se de lado e ela pula nele, apertando-o em seus planos. Oboro e Yuna assistem ao caos, e Oboro explica que isso vai passar. De repente, Sagiri volta ao normal enquanto está em cima de Kogurashi e se tranca em seu quarto enquanto eles tentam explicar o que aconteceu. Oboro lembra que a poção do amor só funciona se a pessoa tiver pelo menos um pouco de amor dentro dela, o que significa que Sagiri, no fundo, tem sentimentos por Kogurashi. Na manhã seguinte, Yuna acorda compartilhando a cama com Kogarashi. Ela olha para baixo e vê as mãos dele em seus seios e o joga no rio. Então todas as garotas vão para casa, para suas vilas e famílias, já que é férias de verão, deixando Kogurashi, Yuna, Nanko e Oboro sozinhos para segurar as pontas. Então Nanko os leva a uma praia particular e Nanko balança seus bebês gêmeos sem preocupação. Oboro aparece usando biquínis de corda para provocar Kogarashi, e eles dizem para ela se trocar. Então Nanko pede a Kogurashi para passar o clássico creme solar cremoso nas costas dela. Ele começa a esfregar as costas de Nanko com o creme, e Nanko não consegue parar de fazer barulhos felizes, criando um joy para nós, espectadores. Oboro quer se juntar à diversão, e Kogarashi esfrega nela, fazendo-a sentir coisas que nunca sentiu antes. Yuna observa silenciosamente, e Nanko diz a Kogurashi para compartilhar um pouco do creme com Yuna também. Ele começa a esfregar Yuna, e é a segunda rodada de ruídos felizes. Ele escorrega em alguma bobagem e coloca a mão nas bochechas de Yuna, sendo arremessado no processo. Ele olha para baixo e vê outro fantasma no cabo. Mais tarde, Nanko conta a história sobre o fantasma que ele viu, sendo uma lenda de uma triste história de amor. A garota foi forçada a se casar com um cara, e ela vai para o seu verdadeiro amante. Eles prometem se encontrar no cabo, mas o rapaz nunca aparece depois de morrer num acidente de carro. E ela segue seus passos pulando de um penhasco. Até hoje, ela ainda está esperando por seu amante, e esse é seu arrependimento persistente. Yuna começa a chorar depois de ouvir a história triste, e ao ver suas lágrimas, Kogurashi tem um plano para reunir o casal. Então eles encontram um fantasma, e seu nome é Ama, que tem estado solitária todo esse tempo. Kogurashi pergunta a ela se sabe onde está seu amante, e ela aponta para onde ele morreu, e ele ainda está lá esperando. O fantasma diz a eles que, ao contrário de Yuna, ela não pode voar até seu amante. Eles falam com o namorado, e a Surrissa, que pode realmente encontrar a Mi, mas tem medo de encontrá-la, pois a Mi é assustadora quando fica brava. E a Surrissa conta sobre o que aconteceu quando ele cometeu um erro na estrada e caiu, com a Mi pulando para salvá-lo, mas ambos morreram. Ele sente remorso por ter sido a causa da morte de Ami, mas Kogurashi faz um discurso estilo Optimus Prime e tenta convencer Yasuhisa a ficar com sua amada, mas ele falha. Então Kogurashi começa a questionar se é certo se meter nos assuntos dos fantasmas, e Yuna diz a ele que o que está fazendo é bonito, pois está ajudando fantasmas que estão sempre solitários e não conseguem encontrar sua paz. Então Kogurashi usa uma abordagem diferente e diz a Yasuhisa que ele está atrasado demais e que enviará a Mi à força para o céu antes que ela se torne um espírito maligno. Yasuhisa implora ao Kogurashi para parar e tentar ao máximo superar seu medo para poder ver a Mi novamente. E depois de alguns flashbacks, ele encontra essa motivação. Então Kogurashi vai até a Mi e diz a ela que forçou o namorado dela a encontrá-la. A Mi vê Yasuhisa escondido atrás de uma árvore e eles correm um para o outro para um belo reencontro.
Mas, em vez disso, Ami começa a dar uma bronca em Yasuhisa, junto com o combo de 20 nuggets de frango e um soco. Ela começa a chorar, e Yasuhisa a abraça, enquanto também chora. Eles começam a brilhar, e ambos ascendem ao céu para ficarem juntos como um lindo fogo de artifício. Vendo a bela história que acabou de se concluir, Kogurashi pede a Yuna para contar sobre seu passado antes de ser um fantasma. Yuna diz a Kogurashi que não se lembra de nada, e sua memória mais antiga foi acordar em um quarto. Ela nem sabia seu nome, e foi Chitose quem a encontrou. Ela realmente não se importa com seu arrependimento persistente, pois todos os amigos e laços que fez ao longo do caminho a deixam feliz do jeito que está. Mais tarde, em um sonho, Kogurashi quase morre em um incêndio após ser possuído por um espírito maligno e poderoso. Mas um poderoso médium espiritual o salva e ele acaba sendo o diabo tentando enviar Yuna para o inferno. Kogurashi tenta salvar Yuna e acorda do pesadelo com a mão no melão dela, sendo lançado ao mar. Yuna tenta salvá-lo, mas falha, e Kogurashi se afoga no mar. Yuna vai alcançá-lo e ele pega sua mão, prometendo que eles estarão juntos. Mais tarde, Yuna diz a ele: "Desculpe, e obrigada por tudo." E isso lembra Kogurashi sobre sua promessa de fazê-la feliz. Ele faz uma nova promessa de que protegerá Yuna de se tornar um espírito maligno. De volta ao resort, as garotas tomam banho juntas e fofocam sobre como Kogurashi é fofo e masculino. Yuna de repente grita e o residente sabe que Kogurashi está sendo arremessado como de costume. Chisaki pergunta sobre o que estão falando, mas é respondida por Kogurashi caindo no meio do banho das garotas. As garotas se revezam jogando Kogurashi, mas ele diz a Yuna que está vivendo o sonho de todo homem. Se você gostou deste resumo, então aperte o botão de curtir e comente. Yuna é a prova de que o Casper tem bochechas ótimas para bater palmas. Inscreva-se no canal se ainda não o fez para mais animes cheios de enredo. Se você gosta de resumos de animes como este, então assista a este vídeo aqui.